Maravilha! Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Está começando o De Frente com Ele, primeira edição, aqui nos estúdios da ONG Nova Geração. Realmente muito obrigado pela oportunidade, por estar nos cedendo esse espaço. Então vamos lá. Esse podcast ele nasceu para a gente falar de fé, propósito e vida real, né, com simplicidade, né, sem personagem. A ideia aqui é sentar à mesa com pessoas de diferentes áreas e conversar como se tudo isso estivesse sendo colocado de frente com ele, né? No caso, Jesus, que é o centro de tudo. Muita gente brinca comigo, né, por causa do Diante do Anderson, que é uma banda imaginária que foi criada, que a gente brinca com isso aí, mas então a gente abraçou essa piada, mas com respeito, né? Não é de frente com o Anderson, não é sobre o convidado ser estrela ou não. O nome aqui é de frente com ele, né, que é Jesus Cristo. Porque a nossa intenção é que cada conversa aponte para ele. E para começar, né, iniciar esse podcast, a gente escolheu um tema muito forte, que é cristão na medicina, fé na linha de frente. Como é viver a fé em Jesus dentro do hospital, do consultório, do plantão, no meio da pressão, da dor, da morte, né, da ciência, da responsabilidade. E continuar inteiro por dentro. E para iniciarmos essa primeira edição, estou aqui muito bem acompanhado com 3 irmãos médicos, né? Aqui do meu lado direito está Marcelo Andrade, radiologista, esposo da Alícia, pai da Laura, Luísa e Letícia. E também na minha frente, Dr. Felipe Viana, ortopedista, esposo da Bianca, pai do Benício e Antônio. E do meu lado esquerdo aqui, não menos importante, o meu amigo também, Dr. Cláudio Aloísio, cardiologista, esposo da Cainara, pai do Felipe e da Letícia. E está formado, né, o nosso time. E vamos aí iniciar com o nosso primeiro bloco, né? Nós vamos dividir aí em 3 blocos. E o nosso primeiro bloco vai ser História com Jesus, né? E o seu chamado, né? Eu queria começar pela base de vocês que vem antes do jaleco. Então, para iniciar essa primeira pergunta, eu queria iniciar pelo Marcelo Andrade, que é quando Jesus, né, deixou de ser só religião e virou alguém real para você, Marcelo. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade, né? E lembrar isso, né? Que antes, eu gosto de dizer isso, né? Antes de qualquer coisa, Cristo tem que ser o primeiro em nossas vidas. E eu tive essa oportunidade de conhecer Jesus Cristo de uma forma diferente e real, já na minha adolescência, né, com uns 16 anos de idade, antes de decidir até minha profissão. Então, eu já tive uma experiência com ele e nessa experiência me direcionou, né? Já ali eu entreguei minha vida para ele de uma forma plena e eu deixei com que ele conduzisse e, de certa forma, eu fui chegando na medicina. Então, a medicina fez parte, né, creio eu, um projeto de Deus para minha vida. Então, foi assim que aconteceu esse meu encontro com Jesus. Maravilha. Felipe. Anderson, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né? Estou honrado aqui de estar do lado de 2 colegas médicos aqui que eu admiro, né? São grandes pessoas, grandes exemplos como médicos e como cristãos também. Muito obrigado. Eu venho de uma família cristã, católica. Meus pais são católicos praticantes e ótimos exemplos, na verdade. Então, desde cedo, aprendi a ir na missa no domingo. Mas não muito mais do que isso. Então, eu cresci assim, adolescência, vida adulta inicial. Fui para a faculdade nesse ritmo. Durante a faculdade, eu frequentava a missa. Mas eu acho que eu posso dizer que eu era um cristão morno até então. E eu casei com a Bianca, que veio de um lar parecido com o meu. E, assim, grande parte mérito dela, que foi buscar meios da gente estar mais próximo, né, de Deus. Ela inscreveu a gente no Casados para Sempre, que acho que foi onde deu uma virada de chave grande pra gente. Onde, inclusive, eu te conheci. E lá, assim, realmente eu tive um contato diferente, comecei a ler a Bíblia, né? Lá eu fui apresentado ao Legendários e subi também, e aí, assim, aí realmente eu pude conhecer Jesus e ele fazer parte da minha vida de uma forma mais verdadeira e mais íntima. Foi transformador. Maravilha. Dr. Cláudio. Obrigado pelo convite.
Boa noite, né, a todos. Prazer também estar com o Marcelo, estar com o Felipe. No meu caso, ele também se parece um pouco com o do Felipe. A minha família, ela também é de origem cristã, origem católica, minha mãe. E assim, eu tinha o hábito, né, de sempre aos domingos ir à missa, né? E também ficava de uma forma assim um pouco mais superficial. Às vezes ia, às vezes não ia, durante a minha faculdade também. Até que, né, depois eu me formei, né, depois eu fiz a faculdade de medicina e passei a frequentar a célula, né, no início de uma forma também bem infrequente, né, meio turista. E com o tempo, né, principalmente também, né, depois dos legendários, acho que é ali que veio a virada de chave, né, comecei a conhecer mais a palavra e vi assim o tanto que mudou minha vida, né, o tanto que viver, trabalhar, né, administrar as coisas da nossa vida, baseado na palavra cristã, o tanto que isso diferencia, né, o tanto que isso coloca a gente para frente, impulsiona a gente. Então, só tenho a agradecer e cada vez mais, né, sei que só estou engateando, mas buscando, né, lendo a palavra e acho que é um dia de cada vez. Acho que a busca de todos, né, tem que ser para cada vez melhorar mais, né? Completo a gente nunca vai ser, mas o importante é cada dia ser um pouco mais completo que o dia anterior. Bem. E doutor Marcelo, e em que momento, né, vocês perceberam, né, que a medicina não era só uma profissão, né, mas também parte do chamado de Deus na vida de vocês? Bom, eu como tive a minha experiência com Jesus Cristo na minha infância, né, na minha adolescência, ali eu já entendi que tinha algum propósito a vida médica na minha vida, né, e sempre tentei, né, de uma forma trazer isso, né, para dentro da minha profissão. É lógico que nossa caminhada, né, diária, a gente tenta crescer, progredir, melhorar. E um momento muito especial onde eu vou dizer que eu esquentei mesmo no meu propósito foi exatamente no Legendários, né? Ali eu entendi que eu deveria ser, antes de qualquer coisa, um cristão, né? A partir daí passou a ser o meu primeiro nome, né? Eu brinco até que sou um cristão pai, um cristão filho, um cristão marido, um cristão amigo, um cristão médico, né? Então, esse foi que trouxe mais a intenção. E o que me faz hoje, assim, pensar que, como médico, né, eu saio de casa, a minha oração é que eu não seja somente médico de físico, né, médico de corpo, mas que eu possa, de alguma forma, ser médico de alma. Já que Jesus Cristo, a grande intenção dele é conquistar a nossa alma, conquistar a nossa salvação através da nossa decisão por ele. Então, essa é a minha oração, é o que, vamos dizer, me gera uma motivação, né, a mais no meu trabalho. E é muito bom quando a gente se dispõe, assim, na nossa profissão, a ter essa atitude e percebe que muitas vezes o que você fala lá dentro do seu consultório, né, apesar de a hora que você falar não faz sentido para você, mas faz sentido para aquele que escuta, né? Então, às vezes, a gente não sabe o que a gente está falando, mas as pessoas sabem porque estão ouvindo, né? Então, essa experiência de simplesmente você dispor a compartilhar um pouquinho daquilo que Cristo fez na sua vida, que Ele tem feito na sua vida, ajudando ali muitas vezes na fé, na esperança, ajudando ali naquela jornada que às vezes a vida traz de decisão, de doença, de insegurança, né? Se demonstrar que tudo tem um porquê e que nosso Deus nunca nos abandona, né? Isso tem dado um sentido a mais no meu trabalho e eu acredito que tem ajudado muitas pessoas a, de certa forma, despertarem também para a fé, né? Então, isso é a minha motivação, né? E eu entendo que é assim que a gente deve agir com Cristo, né? Colocando Ele como um primeiro mesmo nas nossas vidas. Maravilha, glória a Deus. Doutor Felipe. Então, eu acho que Deus agiu na minha vida para eu ser médico desde cedo, mesmo sem eu ter muita noção disso. Durante a época de escola, eu nunca pensei em ser médico, no ensino médio, eu falava que eu ia ser arquiteto ou engenheiro, eu gostava de construir coisas, então eu queria essa área. E na hora de fazer o vestibular, não sei porquê, hoje eu sei, né? Na época eu não sabia porquê, me deu um faniquito lá, eu falei, vou fazer medicina, isso deve ser difícil de passar, eu gosto de desafio, vou fazer.
Aí inscrevi para medicina e não para engenharia, que era o meu plano. E aí fiz a prova e lógico que eu não passei, né? Que eu não tinha preparado o suficiente. Mas aquilo acendeu uma fagulha, eu falei, agora eu tenho que passar. Se alguém passa, eu vou fazer esse vestibular. E fiquei com aquilo. E assim, eu não sabia nada sobre a medicina. Eu nunca tinha pesquisado como era a rotina do médico, eu não tinha nenhum parente médico, né? Eu não tive uma infância doente, então eu nem frequentava médicos, mas não sei porquê, eu falei, vou para isso. E aí eu estudei muito durante um ano de cursinho, passei e cheguei lá de paraquedas. Eu não sabia a mínima ideia como era a estrutura do curso, a rotina, o que o médico fazia, né? Lógico que eu sabia que tratava doente, mas como é que era isso, eu não tinha nem ideia. E aí, ao longo do curso, eu fui apaixonando pela área, né? Todas as áreas que eu rodava, eu gostava. A Bianca brinca que ela ri de mim, porque eu rodava no internato de obstetrícia, eu queria ser obstetra. Eu rodava na pediatria, eu queria ser pediatra. Tudo eu gostava. Eu rodei na cardiologia, eu queria ser cardiologista, né? Porque eu gostava de tudo. E, no fim das contas, acabei fazendo ortopedia, que era o mais parecido com a engenharia, uma engenharia humana. E, pô, me encontrei, eu sou muito realizado nessa profissão, eu gosto demais. E aí, com o tempo, eu fui vendo por que deu aquele start em mim, né? Lógico que não foi uma bobeira da minha cabeça, não foi, porque um desafio, né? Aquilo mudou toda a minha vida, logicamente. E hoje eu sei que foi a mão de Deus ali me guiando, falando assim, ó, filho, não é pra você ir por esse caminho, ó. Vai aqui onde eu quero que você vai, né? E, assim, hoje em dia, por exemplo, eu vejo o tanto de gente que eu já pude tratar, recuperar. Você pega uma pessoa acidentada, põe ela andando de volta depois de um tempo. Assim, não tem dinheiro, não tem recompensa no mundo que paga isso. E assim, hoje eu tenho claramente para mim que isso foi um propósito que Deus tinha para minha vida e eu fico muito feliz de abraçar isso, né, de ter entendido isso, de não ter, né, fugido disso, conforme Ele me guiou e tento colocar isso em prática. Acho que, como o Cláudio falou, eu tô aprendendo ainda, né, um pouquinho de cada vez. Tem vezes que a gente chega no limite e não tem mais tratamento para oferecer e a gente pensa, não tem mais nada para fazer por você, que aí realmente, às vezes, é o que eu tenho de mais valioso para oferecer, que aí eu vou te oferecer uma oração, que eu não tenho mais tratamento médico para te oferecer. E é onde as coisas acontecem assim da melhor forma, é incrível. Bacana. Também se pegando um pouco também nesse ponto que você falou agora aí, né? Realmente da alegria de você tratar alguém, que você realmente vê sobre o chamado. Queria também ser algum exemplo de algum caso, né? Num plantão, né? Tem, assim, Alguma na situação. verdade, acho que se a gente for ficar contando aqui, eu vou ficar a noite inteira contando, que tem muitos. Tem alguns específicos que eu gosto, assim, de lembrar, que essa semana passada, ou 2 semanas atrás, tinha um menino que foi fazer cirurgia comigo, ele nasceu com o pé um pouco mais torto, e aí eu operei um pé dele mais novo, e agora a gente foi operar o segundo, né, com 2 anos de intervalo. Então ele já conhecia mais ou menos a rotina, eu achei que isso ia tranquilizar ele com 13 anos. Mas fez o efeito contrário. Ele entrou aterrorizado no bloco cirúrgico, foi chorando lá, né? Na hora de começar os procedimentos, pegar a veia ali e tudo. E aí, eu olhando aquela cena, eu falei assim, não, mas como é que nós vamos fazer, né? Ele, com medo, não deixava nem as enfermeiras pegar a veia. Aí eu abaixei do lado do ouvido dele e falei, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele, pode. E aí eu fui orando baixinho no ouvido dele ali, pra não fazer alarde, não chamar a atenção de ninguém. E aí foi legal demais que ele parece que transformou. A mãe dele, né, abaixou, viu isso e abaixou do lado dele também, começou a orar. Ele acalmou, assim, transformou o clima ali. Foi uma cirurgia super tranquila, assim, acho que foi uma cirurgia, uma das mais leves que eu já fiz. O clima da sala ficou diferente. Não, glória a Deus. Maravilha. Doutor Cláudio. Então, o meu caso também, ele assim, em relação a quando despertou a vontade de seguir a medicina, né? Eu, a vida inteira, desde pequeno, eu me lembro eu sou o mais novo de 5 irmãos, né? Pai dentista, 2 irmãos mais velhos dentista, tinha um irmão que era médico. E assim, desde que me lembro, era medicina, o que você vai fazer medicina, né? Escolheram por mim. E aí foi passando o tempo, né? Eu fui naquilo medicina, nunca pensei em outra área, veio o vestibular, veio a faculdade. E assim, no início aquela dúvida, né, de será que é isso mesmo, né? Pelas dificuldades, né? Muitas matérias assim diferentes do que você imaginava, aquele choque ali de que às vezes você já quer ir para a parte clínica e tem aquela parte básica que é uma parte assim que não é tão prática. E aí
acabei formando. Bem, e aí, assim, durante, né, a profissão, né, hoje eu estou com 21 anos já de formado, você vai desenvolvendo aquela prática de conversar. A medicina, talvez, eu acho que, né, a área de saúde em geral é uma das áreas que mais, né, nós cristãos, podemos, né, expressar, né, o que Deus manda, né? Cuidado com o próximo, amor ao próximo. Então, a medicina é um lugar que você pode expressar muito bem. Basta você querer, né? E, no decorrer da profissão, eu fui, né, gostando da ideia, né? E a gente sabe que, né, o próprio juramento lá de Hipócrates, né, fala que nem sempre, né, a gente tem que vai curar, mas aliviar sempre essa função do médico, né? E foi passando, assim, lógico que na profissão a gente tem os altos e baixos, né? Tem momentos que às vezes você está um pouco triste, um pouco perde um pouquinho a empolgação. Mas isso, assim, com a minha transformação cristã, coincidiu de ser também um estímulo a mais para continuar trabalhando em relação ao cuidado com o paciente, né? Hoje eu tento levar os fundamentos cristãos para o consultório, né? De amor ao próximo, de se colocar no lugar do paciente, né? Uma vez eu escutei que a gente tem que tratar o próximo, né? Como se o próximo fosse Jesus, né? Fazer para ele. E aí a gente consegue, né? Aí se fosse Jesus ali, será que eu teria menos paciência? Eu teria um pouco mais de paciência. E isso, assim, eu acho que motiva a gente a trabalhar dessa forma melhor. Claro que a profissão tem os seus desafios, né? A morte talvez seja o desafio maior do médico, né? Que seria talvez um insucesso, né? Do seu trabalho, né? Mas a gente sabe, quando a gente se torna cristão, né? E sabe que existe algo muito melhor depois da morte, acho que a gente consegue levar de uma forma melhor, entendeu? Às vezes a vida da pessoa aqui estava bem pior do que aquela que ela encontrou depois, né? E assim, a gente, cristão, sabe aproveitar disso, né? E crer nisso, né? Então, com o passar do tempo, né? A profissão ela vai dando oportunidade de conhecer pessoas de diferentes, cada um com o seu jeito, com a sua peculiaridade, com a sua doença, uns mais cooperativos, outros nem tanto, mas você vai também, com o passar do tempo, criando meios, né, de tentar tratar cada um de acordo com o que você sabe que ele vai escutar, né? Cada um tem a sua linguagem, né? Você consegue passar para o paciente aquilo que ele vai entender. E você tem que se colocar sempre no lugar dele, né? Às vezes você está com um paciente e você tem um acompanhante que pergunta muito, que às vezes interrompe a consulta a todo momento, mas quando você se coloca no lugar do acompanhante, e se fosse a sua mãe consultando, você não ia perguntar também? Então, às vezes, assim, aquele início de ficar um pouco irritado, que a gente às vezes fica mesmo, nós somos seres humanos, né? Temos isso. Quando você começa a colocar isso, então, assim, isso eu tenho usado muito no meu consultório, para tentar entender, né? Se colocar mesmo no lugar do outro. Isso tem me ajudado muito, né? Às vezes, né, eu tenho um amigo aqui que fala que a gente tem que, né, sempre nos estudos bíblicos, né, ele fala sobre a questão do propósito, né? Que a gente tem que como é que é o seu propósito? Você descobriu o seu propósito? Que nem sempre a profissão é o seu propósito, né? Mas hoje, assim, aos 47 anos de idade, eu acho assim que eu me vejo com o meu propósito, assim, até hoje que Deus me mostrou, eu acho que é o meu trabalho, que é a medicina, que é onde eu posso mesmo, de fato, expressar talvez tudo que eu tenho de melhor, né? E tá dando certo. Agradeço a Deus por isso. Maravilha. Vamos aí chegando ao final desse primeiro bloco, né? Mas maravilha aí. Boas perguntas, ótimas respostas. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Vamos lá, então, iniciar agora com o nosso bloco 2, né? Que aqui vai fé na linha de frente, né? Vamos agora entrar um pouco mais fundo, né? Mas sempre mantendo o foco no nosso tema. Mas antes de iniciar esse bloco, eu esqueci de falar no começo que se por acaso você, ouvinte aí, que está assistindo, ouvindo, começar a travar um pouco o som, é culpa do nosso DJ, tá? Ou o som da sua internet, tá? Então vocês podem ficar à vontade, que assim, tranquilo, que rapidinho passa, tá bom? Mas vamos lá então, com a primeira pergunta aqui para o Dr. Marcelo de Andrade. Como sabemos, doutor, a medicina ela é ciência, né? É dado, protocolo, evidências. E como é ser cristão, né? Num ambiente
em que muitas vezes trata a fé como algo à parte, né? É, isso, eu acredito que o cristão em construção vai aprendendo isso, né? E eu acredito que nós todos médicos aqui estamos nessa jornada de entender que somos trinos, né? Nós somos corpo, somos alma e somos espírito, né? E protocolos médicos são protocolos físicos para homens físicos, mas o que nos rege de verdade é o homem espiritual, né? Então, eu acredito que a gente nunca deve desprezar isso. Isso tem que ser em primeiro lugar, né? A gente não pode quebrar os princípios maiores que regem a nossa vida como cristão, ou seja, eu sou um cristão em primeiro lugar, né? Então, os protocolos médicos, normalmente, eles são alinhados com isso, mas não tem protocolo médico que fala que você deve orar com uma criança antes de operar. Não existe esse protocolo. Não existe um protocolo médico que diz que você deve alimentar a esperança de alguém em crer em algo sobrenatural. Não existe protocolo médico para isso. Não existe protocolo médico para ser mais empático e conseguir tirar do paciente ou tratar mais o acompanhante do que o próprio paciente. Isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo, que é exatamente cuidar de pessoas, é preocupar com elas, é dar a vida por elas, é se colocar na posição delas, é entender que, como Cristo deu a vida por pessoas, na nossa profissão nós temos a oportunidade todos os dias de dar a vida pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, muitas vezes, o tratamento nosso lá as pessoas não vão lá para tratar o pé, para tratar o coração, para fazer um diagnóstico. Algumas vezes, não é raro, elas vão lá para ouvir algo que você for falar para elas, né? Isso faz sentido demais, principalmente quando você sai de sua casa entendendo isso. Olha, eu quero ser um médico de almas, né? A gente vai entendendo isso. Deus vai te colocando nessa posição, porque você vai fazendo como o Cláudio disse, vai entendendo que eu tenho que estar no lugar daquela pessoa, entender a ansiedade, o medo que ela tem, a angústia que ela tem, entender aquilo que o Felipe falou, entender que eu posso mudar o ambiente colocando Cristo naquele lugar, né? E que a minha vivência cristã, aquilo que eu estou lendo, que eu estou buscando, que eu estou aprendendo, que eu tenho, né, faz sentido para mim e faz sentido para aqueles que estão ao redor. A vida cristã, ela tem que ser uma vida prática. E eu entendo que quando nós médicos podemos fazer isso, ensinar isso para as pessoas, nós temos a capacidade de mudar não só aquelas pessoas, mas toda a equipe que está ao nosso redor, né? As pessoas vão percebendo isso. Eu tenho certeza que no centro cirúrgico, né, aquelas pessoas perceberam o que o Felipe fez. E enfermeiros, outros médicos, os pacientes, perceberam aquilo. Ele testemunhou Cristo na vida daquelas pessoas, né? O consultório do Cláudio está cheio porque ele cuida muito além do que ele só teria que cuidar. Ele está preocupado não só com o paciente, mas com a família. Ele está fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer que ele faça. Então, esse tem que ser o nosso foco, entendermos isso. Somos seres espirituais. O Cláudio também bem disse, a gente sabe que a morte é só uma parte da vida, né? Para nós cristãos, morrer é lucro, né? Porque está na glória diante de Deus. Então, às vezes é mais importante a gente trazer uma palavra de salvação, de consolo, de esperança, fazer aquela pessoa entender de fato quem ela é, do que só curar ela, né? Porque eu posso curar ela naquele momento, mas ela vai morrer um dia. E se ela não conhecer Cristo, ela vai morrer para sempre. Então é melhor que, se for o tempo dela ir, ela vá com Cristo para viver eternamente. Amém. Glória a Deus. Doutor Felipe. Uma coisa interessante, puxando o que o Marcelo falou e o Cláudio falou, né? Se a gente julgar como sucesso médico o paciente não morrer, então o médico falha 100% das vezes, né? Porque todo mundo vai, não tem jeito. Uma coisa interessante que eu penso disso, assim, entre a fé e a medicina, quando eu comecei, né, na medicina, ela veio na minha vida mais forte primeiro do que a fé maior, mas eu comecei a ver discursos de que a ciência e a fé não batem, né, não casam.
E só que assim, a minha experiência e o que eu fui vendo ao longo da vida é exatamente o oposto, assim. Basicamente, a ciência explica os fenômenos que Deus criou ali, né, os projetos que ele fez, o corpo humano, por exemplo, cada coisa é tão bem sintonizadinha ali que se você for colocar que é o acaso, não faz sentido, né? Então, assim, a meu ver, a ciência vai trazendo para a gente clareza nesse sentido. E tem coisas, muitas vezes, que a gente não tem explicação, e não é porque a ciência é ruim ou aquilo, não, é porque realmente foge. Né? Na minha experiência, assim, eu dei plantão de porta há muito tempo, até essa semana saiu uma estatística aqui em São João del Rei, aumentou do ano passado para esse ano quase 30% de acidentes de trânsito, e acho que isso vem se repetindo ao longo dos anos. Então, o número de acidentes aumentou muito e a gravidade deles aumentou. Então, é muito frequente a gente lá pegando paciente, né, o politraumatizado, cheio de fratura aqui, a gente pegar um raio-x e olhar e falar assim, mas isso aqui não tem conserto, quebrou demais, né? Isso aqui passou da capacidade, não minha, Felipe, mas assim, da medicina, da ortopedia. Isso aqui vai ficar uma sequela horrível, essa pessoa não vai andar mais, alguma coisa assim, ou então tá até correndo risco de vida. E, assim, não foram raras as vezes que eu entrando para uma cirurgia ali de urgência, sem nem saber o que eu ia fazer, assim, tinha ideias de técnicas para empregar, mas, assim, era tão grave o caso que eu ficava, e agora, o que eu vou fazer? Aí, ficava ali escovando a mão, né, paramentando, caladinho, orando ali por dentro, ali, falando, oh Deus, me ajuda, dá uma luz aqui que a coisa tá feia, não tem para onde fugir, né? E aí, assim, teve casos muito incríveis que aquele caquinho de osso, tudo arrebentado ali, a coisa encaixava sozinha ali, né, e ficava bom, assim, devolvia ali a anatomia e eu ficava assim, isso aqui não fui eu que fiz, não. Com certeza não é mérito meu. E assim, além disso, eu lembrei de uma outra coisa. Hoje eu até tive um tempinho para pesquisar. Durante a faculdade eu tive professores também que eram cristãos e acabaram sendo exemplos para mim. E eu lembro que um deles citou, eu não lembro qual professor foi, citou um estudo científico, até mais antigo, eu achei ele hoje, ele é de 1999. Que foi um estudo assim sério, que pegou pacientes internados em UTI coronária, então assim, pessoas que sofreram infarto, né, correndo ali risco de vida, uma coisa grave, e dessas pessoas, eles dividiram elas em metade, ninguém iria orar por elas, e a outra metade iria ter um grupo de intercessão orando por elas, mas os pacientes não sabiam, né, a equipe médica também não sabia, então assim, o cuidado era o mesmo para todos eles. E os resultados assim, mostram que os que tinham o grupo de intercessão orando, eles tiveram um desfecho melhor, né? Menos complicações. E assim, não tem muito como você falar que tinha alguma coisa diferente, porque foi aleatório ali. Então, né, colocou pacientes na mesma condição, só que os que tinham alguém orando por elas se saíram melhor. Então, eu acredito assim que a oração tem um poder maior do que o médico, assim. E digo mais, até quem não acredita, assim, não acredita muito que o tratamento vai ser eficaz, né? Às vezes vai falar assim, não, é Deus que vai me curar. Aí eu gosto de falar assim, não, mas então, se a sua oração às vezes vai guiar o seu médico para te tratar de uma forma mais acertada, a oração fez o efeito dela. Talvez não do jeito que você imaginou, que ia ser uma coisa milagrosa, assim, cinematográfica, né? Mas se você orar às vezes para o médico que vai te tratar, vai ter um benefício. Ou então para o seu parente, para algum conhecido, isso vai ter um benefício, assim. Isso vai refletir na melhoria daquela pessoa. Deus, assim, ele tá lá esperando. Eu tô aqui querendo te curar, te dar bênçãos. É só você vir até mim, né? O caminho tá aberto, né? Através de Jesus. Então, o caminho tá aberto, é só conversar. A gente é que fecha a porta muitas vezes, né? Infelizmente. Sem dúvida. Maravilha. Doutor Cláudio. O que o Felipe falou, a gente, assim, tenho ido em alguns congressos médicos ultimamente, né? E tenho observado, assim, tanto de assunto baseado, por exemplo, em espiritualidade, em medidas, né, psicossociais, em congressos que antes o que se falava era medicamentos novos, robótica, equipamentos sofisticados, exames até então, para a gente aqui do interior,
quase inacessíveis, mas agora não, agora pegando muito na questão da espiritualidade. E principalmente na parte cardiovascular, né, que é minha área de atuação, o tanto que a espiritualidade ela impacta na redução de mortalidade. Ela tem um papel, às vezes, tão importante quanto hábitos como parar de fumar, como controle de pressão arterial. O tanto que a espiritualidade ela reduz mortalidade, né? E espiritualidade não é religiosidade. É um conjunto de práticas, né, que melhora o bem-estar da pessoa. E aí inclui parte também religiosa, espiritual, gratidão, sentimentos assim que trazem, né, um bem-estar para quem o pratica, né? A gratidão mesmo, estudos mostram que melhora a imunidade, libera substâncias que aumentam a sensação de prazer, como dopamina, serotonina. Então, assim, mostrando que hoje em dia a gente precisa, né, de fato, juntar as duas coisas. Antigamente tinha fé e ciência, né? Na medicina, na faculdade, a gente tinha muita gente assim, principalmente os não cristãos, né? Que às vezes negava ou às vezes, né, não queria acreditar, mas assim, depois que a gente se torna cristão e sabe que Deus é o Deus do impossível, né? A gente começa a associar as coisas e ver que de fato o importante que essas práticas elas trazem bem para quem pratica, né? Então acho que é por aí. A gente tem que resgatar isso um pouco, né? Incentivar os nossos pacientes também a buscar. Muitas das vezes quem nos procura são pessoas que estão já fragilizadas, né? Que chegam lá assim despedaçadas, que se você ali no consultório você acolhe de uma forma melhor, você tranquiliza, deixa ela falar. Muitas das vezes é o que você falou, Marcelo, a doença muitas vezes é física, mas muitas também é espiritual. Né? Pessoas que vão ali, que não querem nem saber o que você vai passar de remédio, mas quer ali escutar seu carinho, sua palavra, ter ali aquele contato, coisa que às vezes não tem, né? Não consegue se abrir em casa com um parente, com o marido, com o filho, e ali chega e fala tudo e sai dali bem. Então, assim, é uma coisa, de fato, até inexplicável. Mas a gente observa, né, na prática. Uma coisa interessante, assim, você falou o paciente que tem a espiritualidade, o cristão, pelo menos, a partir do momento que ele entende que o corpo dele, né, é morada do Espírito Santo, então um cristão praticante, ele não vai destruir esse corpo. E hoje a gente entende que a maioria das doenças são causadas por hábitos de vida ruim. Fumar, comer mal, não fazer atividade física. E assim, eu imagino que a sua rotina, em grande parte, deve ser muito parecida com a minha, que é quase um coach ali. É convencer a pessoa a ir para academia, é convencer a pessoa a parar de fumar, convencer ela a parar de comer porcaria. E aí a pessoa que tem ali, pelo menos assim, princípios cristãos, ela tende a aceitar isso melhor, porque ela entende ali assim, pô, Deus me emprestou esse corpo aqui, isso não é meu, eu sou o espírito que está usando esse corpo, eu não posso detonar o corpo que ele me emprestou por esse período, né? Eu tô assim, sendo ingrato e pecando contra ele. Mesmo porque um dia, né, vai vir a cobrança, né? Ele vai te cobrar o que você fez com o templo, né, do Espírito Santo. Então, acho que é por aí. Desse jeito. Uma das coisas que eu acho bem legal sobre ciência e fé, né? É que a cada dia mais a ciência está provando aquilo que a fé já falava, né? Isso é um barato, né? Eu gosto do versículo bíblico que fala: entre todas as coisas, guarde o seu coração, né? Que lá é o centro das suas emoções, é o centro dos seus sentimentos, lá é o lugar que deve ser guardado. E neurociências fala muito hoje da inteligência do coração, da rede neuronal do coração, que ela é comparável à rede neuronal do cérebro. E fala que para você ativar tudo isso, você precisa de fazer meditações. Porque, né, o Cláudio explica isso melhor, né? O coração batendo mais que 5 minutos numa determinada frequência em que as meditações, as orações libera neurohormônios, né, que estimulam a criatividade, estimulam uma diversa quantidade de coisas que fazem com que as pessoas tenham insights, assim que a neurociência fala, né, que ela tenha capacidade de criar coisas, né, e para nós cristãos esses insights são inspirações divinas, né, que fazem com que as pessoas possam ir além de onde elas estão, possam acreditar e ir além. Então, perceber que o que a ciência ainda não conseguiu se alinhar com a fé é só uma questão de tempo. Eu acredito que em um determinado momento a ciência vai provar aquilo que a fé fala, né?
que ainda não conseguiram equilibrar, né? E é legal, congresso de cardiologia, né? Extremamente físico o negócio, medicação, cirurgia, né? E tal. Os caras chegando à conclusão que realmente a fé tem, às vezes, efeito semelhante à medicação, né, Cláudio? Isso é espetacular. A ciência, de certa forma, provando corpo, alma e espírito, né? Sim. Maravilha. E também, se agora, uma outra pergunta que você, Marcelo, se inicia para a gente, é sobre também, como é que pode dizer, o bullying. O bullying na medicina. Né? Você também já sentiram, né, alguma resistência, né, piada, olhar torto, né, por se posicionarem, né, como cristãos e também assim, como também se lidar, né, com isso sem virar aquele crentão chato, né, e sem negar a sua fé. Lembrando que, né, esse também esse rótulo de meio crentão, né, depois acaba que foi um rótulo assim que os evangélicos depois pegaram, né, de uma forma histórica ou não, mas assim que crente, né, o crente é quem crê em Deus, né, então não é sobre religião. Bom, com certeza, né, já tive esse tipo de preconceito das pessoas, mas é uma das coisas que eu aprendi com Cristo, é não ter preconceito com ninguém, né? Jesus Cristo é aquele que amou todas as pessoas, tanto é que ele foi atrás das piores, né? Ele foi atrás onde estavam as piores pessoas e, pelo contrário, eles tiveram preconceito com Jesus porque ele investiu exatamente naquelas pessoas que precisavam, né? Então, eu lido isso com muita naturalidade. Eu respeito o ponto de vista daqueles que não entendem a minha fé, né? E quando essas pessoas me dão a oportunidade de demonstrar, né? Eu falo, mas na maioria das vezes elas já estão vendo, né? Hoje, depois de 20 anos de formado, né, Cláudio? As pessoas sabem o que nós somos, né? Então, de certa forma, elas também hoje em dia não tem muito como questionar o que elas veem, né? Então, eu gosto, como dizia, acho que é Santo Agostinho, ele falava que todo tempo você tem que pregar o evangelho, algumas vezes usando até a boca. Então, a nossa atitude fala por nós. Então, a naturalidade, o respeito. Eu entendo que o Espírito Santo não invade a vida de ninguém. Ele espera o sim de cada um. Aquela pessoa que ainda tem seu preconceito, eu estimulo ela. Você tem essa sua dúvida? Então tenha coragem, né, de provar e ver que Deus é bom. Prove. Se você provar, quem sabe ele vai se provar a você. A única coisa que Deus precisa é de uma oportunidade de todas as pessoas para que ele possa se provar a elas, né? Para que ele possa mostrar que ele é mais real do que ele imagina, né? Tanto é que agora, antigamente a gente não tinha tanto isso, mas hoje a neurociência mostra isso, né? Hoje tem tantas coisas da ciência mostrando coisas que a Bíblia já falava, então até o mais científico tem a sua dificuldade em provar o contrário. Na verdade, o mais ateu, o mais agnóstico, ele tem que ter mais fé talvez do que a gente, né? Para acreditar na sua verdade, né? Então não é que ele não tem fé, ele simplesmente coloca a fé dele na coisa diferente da nossa, né? Então eu falo, prova e vê. E nosso Deus está doido para se provar, aqueles que têm coragem de prová-lo. Amém. Doutor Felipe. Olha, no meu caso, eu tenho assim, uma experiência um pouco diferente, porque eu frequento bloco cirúrgico. E assim, pra gente que tá lá dentro é bem natural, mas pra quem tá de fora, ali é um ambiente místico, né? Só que na prática funciona, acho que talvez igual qualquer empresa, assim, um ambiente fechado ali, com convívio, né? Depois que o paciente dorme, a gente bate papo ali, diverso, opera, aquilo é natural pra gente, né? Só que é um ambiente que tem muita gente legal, mas tem muita gente, vamos colocar assim, que vive pro mundo, né? Então, assim, a gente convive com muitos assuntos, às vezes, que não são agradáveis, fofoca, e assim, outra coisa que eu vivo, assim, né, vendo, isso desde o tempo de faculdade, eu fui tendo essa visão, é que muitos médicos não são exemplos de pessoas, tanto homens quanto mulheres, assim, né,
talvez, acho que historicamente a profissão ter uma boa remuneração, então ter acesso a muitas coisas do mundo, então é muito comum médicos ou médicas separados, né, que vivem assim, correndo atrás de posses, de festa, de possuir as coisas e desde sempre eu ficava incomodado com aquilo, sabe? Eu vi muito e vejo ainda médicos que vivem para o trabalho, né? E o Deus deles é o trabalho e às vezes destrói família porque nunca está em casa, não convive com os filhos, né? A mulher separa e arruma amante e assim, isso sempre me incomodou, me deixou incomodado e eu nunca sofri bullying por ser cristão ou expor isso. Porém, assim, cada vez com o tempo eu fui, assim, sendo afastado ou me afastando, não sei dizer exatamente, mas, assim, me afastando de grande parte das pessoas que convivem porque, talvez por objetivos diferentes de vida, né, prioridades diferentes, né, sem julgar, né, o mérito de cada pessoa, né, para elas aquilo é o certo e talvez elas achem que eu estou errado, mas a partir do momento que a gente entende e começa a buscar a palavra, aquilo já não encaixa na nossa vida mais, né? Então, determinados ambientes, vai fazer uma confraternização e é no bar com bebedeira. Eu não vou, não me cabe ali, né? Vai ter alguma confraternização e é uma festa que a esposa não pode ir, é só os trabalhadores e vai encher a cara. Eu não vou estar nesse ambiente, sabe? Né? Divirtam-se, depois, né? Me conta lá como foi, ótimo, legal, divertido, mas não me encaixa. E aí, assim, você vai, querendo ou não, se isolando ou sendo isolado um pouco, né? Porque você se sente um pouco diferente. E aí, quando você começa a puxar assuntos disso, você descobre que tem mais um monte de gente bacana também ali, que tem isso como prioridade, mas vive um pouco escondidinho, sabe? Né? E aí, você começa a encontrar grupos disso. Eu não sou daqui da cidade, então, assim, o Legendários me facilitou muito esse caminho, né, de encontrar médicos cristãos, assim, que eu não esperava tanto, me facilitou esse caminho, né, mas assim, a gente vai criando redes de afinidades nesse sentido. Então, acaba que esse bullying a gente mesmo já evita por evitar certos convívios, né, que não faz sentido com a gente, assim, mas atrito com alguém, nunca tive. Receber alguma crítica ou alguma, né, piadinha, alguma coisa assim, nunca tive também. Eu acho que, no fundo, a maioria das pessoas acaba tendo assim, uma inveja, assim, nossa, eu queria ter a busca que essa pessoa tem, né? Eu tenho uma inveja, assim, do Marcelo, que eu vejo que é uma pessoa que está muito mais dedicada que eu, de você, do que o Cláudio, que já estão, assim, bem na minha frente. Eu falo assim, eu quero ter sabe, essa convívio, conseguir, né, andar nesse trilho, assim, seguir esses caminhos mais, assim. Então, eu tomo como exemplo, assim, para seguir. Maravilha, bom demais ouvir isso. E agora, doutor Cláudio, uma nova pergunta aqui pra gente. Se caso puder, mas se contar uma situação, né, seja no seu consultório, plantão, né, algum laudo que você olhou e depois você falou assim, não, cara, aqui realmente Deus estava com a gente. É algo... Então, assim, acho que de diagnóstico, é claro que a gente passa assim, por algumas situações na prática médica de pacientes assim, que vão para algum procedimento, por exemplo, uma cirurgia, e que você, antes do paciente ir, você fala, a chance dele, aos olhos da medicina, né, são bem pequenas, né? E às vezes o paciente volta, e às vezes ele volta bem melhor, e assim, tudo corre, né, de acordo com a vontade de Deus, e assim, se surpreende depois, sabe? Quando a gente só olha com os olhos humanos, né, talvez essa surpresa, ela seria maior. Mas quando a gente passa a olhar também com os olhos espirituais, eu acho que assim, no meu caso, por exemplo, né, que não estou ali no dia a dia, no trauma, na urgência, no centro cirúrgico, como o Felipe falou. Então, assim, eu às vezes o paciente eu encaminho e quando ele volta, já volta bem, né? Não tem naquela situação ali que eu tô ali na parte do momento, né? De que ele pode evoluir mal, enfim. Claro que a gente passa por situações que, às vezes,
vai pior do que você imaginava, mas muitas das vezes também a gente é surpreendido, né? Por situações que às vezes você achava que ia correr mal, né? E deu certo, né? Às vezes, em relação à questão da sua pergunta, eu levo também muito para a questão do paciente, assim, do diagnóstico, por exemplo. Talvez seja o meu caso, né? Mais de um diagnóstico difícil, né? Que às vezes você pega pacientes que você tem que passar um diagnóstico difícil, né? Eu não sou... Né? Dizem que nos Estados Unidos, né, a medicina americana ela é muito direta, né? Principalmente na parte oncológica, né? Eles aprendem, eles viram para o paciente e falam, ó, você tem tantos meses de vida, você tem tantos anos de vida, e assim, na lata, né? E eu, assim, eu não sou assim, sabe? Eu tento... às vezes eu falo com a família, com o paciente, eu acho que se aquilo dali vai fazer ele melhorar, bem, eu vou falar. Mas se vai deixar ele mais triste, mais abalado, para que falar? Né? E a gente, assim, não tem controle de tudo, né? Eu trato uma doença muito comum, vou dar um exemplo aqui, a insuficiência cardíaca, uma doença muito prevalente, né? Decorrência de hipertensão, de infarto, é o coração grande, assim, para a maioria dos leigos que conhecem. É uma doença que, se você olhar no livro, ela tem uma mortalidade maior do que o câncer de pulmão, do que um câncer de mama, né? E você atende paciente com insuficiência cardíaca praticamente todos os dias, né? Só que com os novos tratamentos, com os novos medicamentos, e se o paciente segue direitinho, bem orientado, a família bem orientada, vai periodicamente nas consultas e faz a coisa certo, a chance dele evoluir mal cai muito, né? Então, assim, lá a minha estatística não é essa. A minha estatística não chega a 50% de mortalidade em 5 anos, como os livros falam. A minha não chega a 5%, vamos dizer assim. É porque eu sou bom? Não, é porque talvez o paciente é orientado e isso é o livro. Isso que está ali é baseado em estudos antigos. A medicina muda toda hora. Hoje o que você escuta, amanhã já está velho. Aí essa hora que a gente está conversando aqui, tem muito artigo sendo publicado. E muda. Isso tudo depende de uma série de coisas, né? Cada pessoa de um jeito. Então você não pode usar uma literatura para falar, a sua chance é essa. Claro, quando o paciente te pergunta, doutor, qual que é o meu risco, qual que é a minha chance? Você fala, ó, baseado na medicina, a sua chance é tal. Mas hoje, na minha prática e com a medicação correta, se você fizer direito, tudo pode evoluir de uma forma melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que, como eu falei antes, se colocar no lugar do paciente. Tem muita gente que quer falar assim, não, eu gostaria de ter o diagnóstico sem enrolação. Me fala, né? Mas nem todo mundo é assim. Né? O paciente não chega para você e fala, pode me falar aqui, doutor, o que você me fala mesmo, sem esconder. Aí quando fala assim, a gente tem que ir um pouco mais direto. Mas isso é a minoria. A pessoa que vai ali já vai com medo. Né? O paciente ele vai angustiado, ele está ali para ir esperando que vai ouvir coisas boas da sua boca. Então a gente tem que ser canal de animar o paciente. Não é desanimar, não é deixar mais triste. Porque a gente acabou de falar aqui que a espiritualidade ela ajuda no tratamento. Como é que eu vou deixar o cara depressivo, negacionista? Eu quero que ele evolua bem, então eu tenho que deixar ele animado. Eu não estou mentindo, não estou enganando, que a gente não pode mentir. Mas você passa isso talvez para um familiar e fala, olha, seu parente tem uma doença aqui. Pela medicina, o tempo de vida médio é tanto, então vamos tratar direito, aproveitem ele também, né? Não deixam, assim, se vocês tinham alguma coisa para se acertarem, aproveita, coloca, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas é isso, acho que a gente tem que individualizar cada pessoa, cada tratamento, né, tem o seu caminho, né, e é cada pessoa de um jeito, é isso que a gente tem que fazer. Entendi. Doutor Felipe, também no hospital, teve já algum caso mais crítico que você falou, meu Deus. Já. É você. Muito acidentado. Tem um que eu lembro, um paciente, ele chegou, ele deu uma bobeira, trabalhava na roça, deu uma bobeira e enfiou o pé dentro de uma trituradora de capim. E chegou lá só uma carne moída para eu costurar. O pé dele machucou muito grave. E eu olhei aquilo e falei, ó, infelizmente a indicação no seu caso é amputação, não tem o que reconstruir aqui, né? Não, é muito grave mesmo. E aí ele me pediu, implorou, falou, não, mas eu não quero perder esse pé, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, mas isso aqui não tem, estatisticamente isso aqui não tem salvação, esse pé. Ele, não, mas dá uma olhada aí, se não tem o que fazer. E aí eu fui olhar, a única coisa que ficou inteiro do pé dele foi a artéria. Então tinha sangue chegando, eu falei, então tá bom, vamos montar esse pé aqui, que depois ele vai se arrepender da escolha dele, né? Mas depois a gente opera de novo, que ele vai ficar mais satisfeito sem esse pé destruído. Aí eu cuidei dele até, né, controlar ali as feridas, tomou antibiótico.
E aí ele sumiu, ele parou de ir em mim. Ele, um ano e meio depois, ele voltou com o pé bom, andando, e falou: "Ô, doutor, obrigado por não desistir do meu pé." Aí eu falei assim: não foi eu não, por mim, a indicação era tirar, foi obra lá de cima que intercedeu aqui, mexeu na minha cabeça aqui para aceitar uma decisão contrária ao que eu deveria ter feito e ser ter ficado bom. É um caso assim que me marcou muito mesmo, viu? Imagino. Marcelo, e você? Tipo assim, que teve já tantos casos, né? Tantas experiências, né? Boas e ruins também. Mas agora a pergunta é um pouco diferente. E quando essa notícia boa não vem, né? Como segurar a fé ali para poder repassar, né? Quando se você, com a sua fé, né, de querer que a pessoa, né, melhore, ou que aquele laudo inicial que teve, né, não teve um sucesso, vamos dizer assim, mas a parte ruim, a pessoa morreu, ou veio aquele laudo, às vezes, né, avassalador. E como segurar essa fé nesse momento? Eu penso, vou começar pensando como o Cláudio falou. Gosto de lembrar de Moisés. Você foi falando, eu fui lembrando de Moisés na travessia do deserto. Né? A palavra mata ou a palavra salva. Né? Pensa que toda aquela geração de homens e crianças morreram no deserto em 40 anos. Porque a sentença deles foi que toda aquela geração morreria naquela jornada do deserto. Então pensa, exceto 2 não morreram. Um deles estava com 40 anos, chegou no final da caminhada com 80, com o vigor dos 40, porque ele tinha palavra a favor dele, falando que ele entraria naquela terra prometida. Então, a minha palavra, a palavra do médico, cura ou mata, dependendo daquilo que a gente colocar nela. Né? Assim como pensa, tinha crianças ali, aquelas crianças morreram com 40 anos, porque a sentença delas foi dada. Então, a estatística fala uma coisa, mas Deus pode reverter qualquer quadro. E a palavra de quem trata também pode. Então, quando você fala daqueles que te forçam, existe uma estatística de que 50% morrem em 5 anos, mas tem 50% que não morre. Então, segura no seu 50% que não morre. Né? Ou se tem 1%, segura no seu 1% que não morre. Então, a estatística, quanto menor a estatística, move o maior de Deus, maior fé, maior coisa pode acontecer. Com relação ao diagnóstico, acontece isso comigo também, Diego. Alguns diagnósticos, eu brinco que eu sou o primeiro a chorar. Porque eu vejo o exame, vejo aquele diagnóstico, e quantas vezes eu chorei antes por amigos, e quantas vezes eu me alegrei depois do diagnóstico que eu vi. Né? As imagens, muitas vezes elas não são exatas, mas muitas vezes elas sugerem doenças muito ruins. E algumas vezes a transformação daquele algo ruim em algo melhor, em algo bom, é magnífico. É perceber como que Deus atua mesmo em algumas coisas, e não é incomum eu ver coisas ruins e depois eu ser surpreendido porque essas coisas ruins se transformaram em coisas boas. Assim como a morte. Na minha profissão é comum eu fazer diagnóstico de gestação e algumas vezes eu me deparo com um óbito durante a gestação, né? Então, eu lembro sempre de que eu oro todos os dias falando para que eu seja médico de almas e não de corpos, de físico, né? E eu lembro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. E se Deus trouxe aquela pessoa para mim, é que apesar da notícia que eu tenho que dar, é uma notícia muito ruim. Deus trouxe para que eu pudesse ser algum tipo de canal para aquela pessoa. Então, eu nunca mato a esperança dela. Nunca mato. Eu sei que existem coisas ruins, eu sei que morte faz parte da vida. Né? Mas que a gente tem que entender que Deus tem controle de todas as coisas. Que aquela fase ruim talvez é para trazer para aquela pessoa algo que ela tem que transformar, que ela tem que mudar e que ela tem que lembrar que o tempo dela vai chegar, né? Ela tem que lembrar que existe algo a mais do que a parte física, né? Que ela tem que
se alimentar e se sustentar naquele Deus que sustenta e cuida de todas as coisas. Então, a nossa palavra mata, ou a nossa palavra cura, ou a nossa palavra dá esperança, a nossa palavra mata a esperança. Então, como cristão, nós temos que sempre acreditar que tem um Deus que faz coisas impossíveis. Tem um Deus que transforma pé moído em pé que anda, né? Tem um Deus que faz estatística de 50 virar 5. Tem Deus que faz aquele coraçãozinho que parecia que não ia dar certo do neném, e eu já pensava assim, a próxima vai voltar aqui ruim, e o neném desenvolve legal. E às vezes, assim, ter que falar mesmo que deu ruim, mas fico feliz quando a pessoa ainda volta em mim, porque eu sei que é um diagnóstico ruim, e eu alimentei nela algo que estava morto, né? Que Deus às vezes usou aquela situação para avivar sua fé, avivar sua esperança, transformar sua vida. Então, a gente tem que lidar, penso eu que a gente tem que lidar com isso, uma grande oportunidade de trazer esperança, fé e salvação para as pessoas. Maravilha, glória a Deus. Estamos chegando ao final do segundo bloco. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Maravilha, voltamos agora para o nosso bloco 3 e último, né? E esse quadro agora, esse bloco é o quadro De Frente com Ele, né? Inclusive ele é para a gente fechar, né? Nós sempre vamos ter esse quadro aqui, né? De frente com Ele. Então vão ser perguntas diretas, respostas sinceras, né? Como se vocês estivessem colocando isso de frente com Jesus, né? Também você pode comparar também assim, com também um programa de uma outra emissora que é aquele, eu acho que chama Pinga Fogo, né? Eu vou falar uma frase que assim vocês realmente respondem assim, o que vier na cabeça e fiquem à vontade, até para falar assim, nada, ou acho isso, tá? É para a gente poder finalizar. E doutor Marcelo, iniciar com você aqui essa primeira. É uma mentira que o inimigo tenta soprar, né, na mente dos profissionais da saúde. Que ele não existe, que Deus não existe, que a ciência é maior, Uau. que a gente deve acreditar de que a sentença científica é maior do que a sentença de Deus. Uau. Doutor Felipe, uma verdade de Deus que você segura quando tudo aperta. A verdade de Deus que a gente sempre pode levar conforto para a pessoa. Nem sempre eu vou curar. O Cláudio já até falou isso antes. Nem sempre eu vou curar, mas o conforto, esse eu tenho o poder de dar. E, assim, de preferência usando, né, a palavra de Deus, porque aí a gente vai realmente dar um conforto corporal e espiritual. Entendi. Doutor Cláudio, um versículo ou uma frase, né, que te acompanha, né, na medicina, que você sempre lembra dela. Eu acho assim que depois que eu, né, me converti e passei a seguir, né, Jesus, basear ter ele como estilo de vida, eu acho que João aí 14, né, que é onde ele fala que ele é o caminho, né, a verdade e a vida, e que ninguém é o Pai sem ser através dele. Então mostra que tudo que a gente fizer, a gente tem que ter Jesus como nosso foco, né, nosso caminho mesmo. Amém, glória a Deus. E para finalizar aqui, Marcelo, se você estivesse, né, literalmente, né, de frente com ele agora, né, qual seria seu pedido, né, por todos os profissionais da saúde do Brasil? Salvação. Que ele pudesse, Forte de alguma isso. forma, mostrar que a ciência está alinhadíssima com tudo aquilo que ele fez. Né? Que para o profissional de saúde que lida com a máquina mais perfeita que foi feita, que é o corpo humano, que foi feita a imagem e semelhança dele. Né? Então, imagina, nós temos um corpo que é a imagem de Deus. O corpo humano já tinha que ser uma inspiração para nós gigantesca de quem ele é, de que é perfeito, de que pode coisas extraordinárias, e que tudo é conectado, que tudo é perfeito, né? Que nada foge. Então, eu pediria para que Deus desse essa oportunidade de salvação, né, para eles. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, gente, eu só tenho a agradecer. Realmente até tem um comentário meio assim que com os três, né? O primeiro contato que eu fiz convidando, né? Não teve nem deixa eu ver minha agenda. Eu posso falar amanhã, não. Com os três. Né? Nem sabia muito como é que era essa ideia, às vezes, maluca minha, né? De fazer
esse podcast aqui assim, mas realmente muito obrigado mesmo. Eu não sei como agradecê-los, né? Eu me sinto muito honrado, né? Essa conversa realmente foi necessária. Obrigado demais por vocês estarem aqui, né? Abrirem o coração, né? Por trazerem a realidade do hospital, da medicina, né? Da fé, né? Sem fantasia. Então, doutor Marcelo, doutor Felipe, doutor Cláudio, o nosso muito obrigado. E para vocês que nos ouviram aí, né? Se você que está nos ouvindo, assistindo, é médico, enfermeiro, técnico, estudante, né, trabalha na recepção, na limpeza ou conhece alguém da área de saúde, né, manda esse episódio, né, para essa pessoa. Talvez ela esteja esgotada, né, frustrada, em dúvida, e essa conversa aqui seja um abraço de Deus para a vida dela. Né? Esse é o nosso propósito, né, do De Frente com Ele, né, conversas reais, com gente real, com Jesus no centro. Né? Que Deus possa nos abençoar todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo. Obrigado por ficarem aqui com a gente até agora. Né? Esse é o nosso primeiro de muitos. Né? Até o nosso próximo episódio, que inclusive já tem dia marcado, que se Deus quiser permitir, será no dia 27 de novembro. Então nos siga aí pelas redes sociais, Instagram, né? Nosso YouTube e o Spotify. Vai estar também assim nos comentários aí. Mas desde já, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até mais.